Boa tarde, meus amores do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez ao vivo, dessa vez para falar sobre empreender com forminhas versus trabalhar na CLT. Vamos ver se de fato isso vale a pena, gente. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Vamos lá, né? Tem um pessoal aqui do lado, gente, que está cortando uma árvore. Então, se der um barulho de motosserra aí, tá? É por conta disso. Mas eu separei aqui um tema hoje para falar a respeito do mercado de forminhas e também de empreender, tá? Vamos supor que você queira empreender aí, trabalhar com artesanato, mas não seja diretamente com forminha, né? Talvez seja crochê, flores, qualquer outra coisa que você tenha que fazer algum tipo de trabalho manual, tá? Bom, eu separei esse tema para poder conversar com vocês sobre isso, para ver se de fato vale a pena, né? Será que vale mesmo a pena eu trabalhar na CLT ou ter o meu próprio negócio trabalhando de casa? Então, eu separei aqui alguns prós e contras, né, para a gente falar sobre esse tema do CLT versus o empreendedorismo com forminhas. Estou aqui no meu ateliê, tá, gente, trabalhando. Então, vou embalar aqui um pedido que eu tenho que colocar no correio enquanto eu vou conversando com vocês, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu separei para falar com vocês aqui, né, é a respeito da CLT, que é a realidade da maioria. O que acontece? Vocês, geralmente, né, vão trabalhar ali numa empresa, e aí, nessa empresa, a gente precisa fazer o quê, né? A gente precisa bater o nosso ponto, chegar no horário, cumprir todas as obrigações que o nosso empregador estipula que a gente precisa fazer, né? Então, ok, isso é o que a gente precisa fazer dentro da empresa, de obrigatoriedade. Agora, para você chegar até você chegar lá no seu emprego, né? Você ainda tem que pegar um transporte. Se você tem um veículo, né, seja uma moto ou um carro, mesmo assim você vai pegar um trânsito para chegar até lá, ou vai pegar chuva, ou vai pegar sol, independente do tempo que tiver, você tem que ir até o seu emprego, tá? Diferente de quando você trabalha em casa. Então, eu, por exemplo, moro lá no primeiro andar, vou falar assim que fica mais fácil para entender, é como se aqui no meu ateliê fosse o terceiro andar, e eu moro lá no primeiro, então eu não preciso pegar transporte público, eu não preciso encarar chuva, encarar sol, nada disso. Eu saio de lá e venho para cá trabalhar. Significa que eu não vou ter que trabalhar e cumprir horário? Claro que não, né, gente? Eu vou ter que cumprir, vou ter que trabalhar. E às vezes a gente trabalha até mais, porque como a gente trabalha sozinho, e quando a gente decide empreender, tem várias frentes que você vai precisar fazer. Não é só, de fato, ficar produzindo forminha. Você precisa fazer o atendimento, você precisa criar esse produto, embalar o produto, enviar para o cliente, dar o suporte, né, para esse cliente antes e depois que ele comprou de você. Então, a gente vai ter ali diversas funções. É diferente de quando você está lá na CLT. Quando a gente está na CLT, geralmente a gente tem o nosso cargo, que é a nossa função. Então, a gente vai fazer aquilo, a outra pessoa vai fazer a outra parte, a outra vai fazer a outra, e assim sucessivamente. Então, cada pessoa tem a sua responsabilidade dentro da empresa. Na sua empresa, enquanto você estiver começando e não tiver ainda pessoas para te ajudar, você vai ter que fazer tudo, certo? Então, a gente precisa se organizar e ter um horário de trabalho da mesma forma. Mas é diferente, porque lá na CLT a gente precisa trabalhar um mês inteiro, a gente precisa bater ponto, aguentar, às vezes, chefe chato, né, que vai ficar te enchendo o saco. Se você tem mais de um chefe, como eu tinha também, às vezes um chefe quer uma coisa, outro chefe quer outra coisa. Tem o trânsito para você chegar até o seu trabalho. E no fim do mês, gente, você vai sempre receber aquele mesmo valor, aquele mesmo salário. E se você tem um trabalho, por exemplo, que paga o salário mínimo, a gente sabe que o salário mínimo mal dá para pagar as contas. Então, será que vale mesmo a pena você trabalhar um mês inteiro para chegar no fim do mês e receber só aquele valor e pronto? Então, eu consegui mudar isso quando eu troquei, de fato, o escritório de contabilidade que eu trabalhava pelas forminhas. E eu não estou falando só de dinheiro, porque sim, as forminhas me deram muito mais dinheiro do que o salário que eu recebia antes. E olha que eu não recebia mal. O meu emprego era apenas de 6 horas por dia, eu trabalhava sentada, na mesa, no computador, no ar-condicionado, porque eu trabalhava com contabilidade antes. Então, se você tiver dedicação, souber trabalhar, souber vender, você vai conseguir um resultado, né? Ganhar até mais, às vezes, do que você ganhava na CLT. Mas eu não estou aqui para vender
um sonho fácil, não, tá, gente? Eu quero que você entenda que tudo dá trabalho, tudo tem o seu trabalho e a maneira correta de fazer. Então, se você quer saber o que eu fiz no meu negócio, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou te mostrar a diferença real que tem entre você trabalhar na CLT e você construir um negócio de forminhas de luxo, tá? Por que eu falo forminha de luxo, gente? Porque isso daqui é luxo, ó. Quem pode comprar e pagar é quem pode pagar por uma festa. Então, você não está aqui para fazer caridade para ninguém, né? Você está aqui para complementar um momento ali dessa pessoa que é importante, seja um casamento, seja um aniversário. Mas a parte mais importante para mim é poder fazer isso de fato perto da minha família, poder acompanhar os meus filhos, né? E essa foi a minha decisão quando eu resolvi abandonar o meu emprego de CLT para começar a trabalhar com artesanato. Eu vou falar brevemente sobre a minha escolha pessoal, tá? O que aconteceu comigo quando eu decidi empreender com forminhas. Eu já tinha minha filha, a Lavínia, ela tinha 3 anos quando eu decidi que eu ia ter o meu segundo filho, o João. E quando ele nascesse, eu ia sair da CLT. Isso foi uma decisão que eu tomei e assim eu fiz. Eu saí e depois, quase um ano depois, que eu fui conhecer o mercado de forminhas, tá? Então não foi assim, imediatamente, eu não saí do trabalho já sabendo que eu ia trabalhar com isso não, tá, gente? Foi um processo. Quando eu fui fazer a festinha de 1 ano do João, pesquisando na internet forminhas personalizadas, eu acabei encontrando um curso na época que eu investi R$ 1.500 para poder fazer, para aprender a fazer as forminhas que eu faço hoje. Então, isso foi há 10 anos atrás, porque a idade do meu filho é a idade que eu tenho de empresa, né? Bom, e aí, quando o João nasceu, eu estava em casa, descobri esse curso, fiz tudo, comprei maquinária, comecei a vender e tal, e deu muito certo. Estou trabalhando com isso até hoje, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar com coisas manuais, né? Eu já tinha feito várias coisas diferentes, sempre gostei de vender também, sempre trabalhei com vendas, mesmo antes de entrar no mercado de trabalho formal, né? Eu já vendi bijuteria, lingerie, roupas, um monte de coisa. Então, eu gostava muito de vender. Então, depois eu trabalhei numa loja de doces, em loja de roupas, até finalmente entrar no escritório de contabilidade. Então, tudo foi um processo, né? Até eu me formar em contabilidade, foi tudo acontecendo assim, até de fato eu chegar no mercado de forminhas. E aí a diferença, né, entre uma coisa e outra. Primeira coisa, eu não queria só fazer um bico, tá? Pode ser que você que está me assistindo queira fazer um bico, você queira permanecer na CLT. Eu até recomendo que você faça isso se você está começando. Você fica lá no seu emprego e você separa 2, 3 horas por dia, depois que você chegar, para você fazer as forminhas, estudar sobre esse mercado, até que você consiga adquirir uma carteira de clientes, consiga vendas recorrentes, para que você, de fato, renuncie o seu trabalho na CLT para você iniciar no mercado de forminhas. Jamais que eu vou falar para você abandonar o seu trabalho e se jogar na forminha sem você ter feito ali uma conquista primeiro dentro da sua empresa. Então, acho que tudo a gente pode ter cautela e deve ter cautela, principalmente se você tem filhos como eu. Não dá para sair aí se aventurando, né? Porque as contas, gente, elas vão chegar, né? Todo mês você vai ter que pagar. Então, você precisa ter de onde tirar este dinheiro. Então, você pode começar ali colocando como um bico, né? E à medida que você for vendo que você está conquistando seu espaço, quando você achar que o dinheiro já está substituindo o seu salário, aí pode ser a hora de você, de fato, abandonar a CLT, tá? Mas eu não queria que fosse um bico. Eu não queria, tá? Para mim, ali, eu queria que fosse um negócio de verdade, que me desse liberdade e presença na minha família. Porque eu precisava cuidar dos meus filhos. Eu não tinha como colocar 2 crianças pequenas para minha mãe tomar conta, tá? Então, a decisão foi minha de ter o filho, então eu que arque com os cuidados dele, certo? Então, eu precisava de um trabalho que eu pudesse executar de dentro de casa. Isso era a minha prioridade, porque eu sabia vender roupa, eu já tinha vendido roupa antes, mas para você vender roupa, você tem que ir até o cliente tem que experimentar. Depende de você estar ali presencialmente. Então, eu precisava de algo que eu não precisasse estar ali, que eu não precisasse receber ninguém, sabe? Então, hoje, por exemplo, a minha venda é 100% online, mesmo aqui na minha cidade. Se alguém quer comprar forminha de mim, eu faço todo o atendimento via WhatsApp ou via Instagram. Então, eu não atendo ninguém presencialmente, foi uma escolha que eu fiz, tá? Bom,
eu encarei o meu negócio como um negócio de verdade, não como um bico. Até porque nessa época que eu descobri a forminha, eu já não estava mais na CLT, então eu não tinha opção também. Eu precisava ali de um emprego que me trouxesse um retorno financeiro. Então, o que é a diferença, né, que eu vi, assim, que eu enxerguei sempre desde o início como um negócio de verdade. E eu não fiquei pensando que ia dar errado, porque para mim não existia essa possibilidade de dar errado. Eu ia fazer dar certo independente, sabe? Tanto é que quando eu iniciei, eu comecei vendendo aqui na minha cidade, só que as pessoas acharam muito caro, sabe? Eu falei, cara, se não tem ninguém para comprar na minha cidade, eu vou vender para fora, vou vender em outra cidade. Aí que eu fui para a internet. Por quê? Eu não tinha opção de dar errado. Se eu não ia vender aqui, eu ia vender em outro lugar. Né? Então, foi por isso que há 10 anos atrás eu comecei a vender diretamente no online, porque aqui na minha cidade as pessoas acharam que era demais, que era um produto muito sofisticado. É diferente, hoje eu acho que a forminha ela tá bem, se popularizou, né? Porque quando eu iniciei, a forminha era no tecido e a gente vendia prioritariamente para casamentos. Hoje em dia não, a gente deu uma pluralizada, né, nas forminhas, e muita gente compra para aniversário, para 15 anos, para casamento, e compra forminhas de papel, que hoje é o meu foco principal, né? Antes era somente tecido. Então, acho que o mercado deu uma mudada também, a gente hoje tem muito mais possibilidades de vender que não tinha antes. Eu acho que quem está entrando agora acaba pegando um caminho meio que desmatado, porque as forminhas, elas se popularizaram entre festas infantis, o que não tinha antes. A festa infantil antes era só aquela forminha de supermercado e olha lá. Então, a gente hoje tem festas infantis que são muito mais autorais, mais sofisticadas, que trazem ali e pedem, né, a presença das forminhas. Então, acho que a gente tem um mercado muito mais amplo hoje para poder vender. Bom, então, essa foi a diferença, né, da maneira como eu encarei o meu negócio. E que eu acho que você também deveria encarar, tá? Não importa se você faz isso na sua casa, se é num ateliê, se é num quarto, se é na sua própria cozinha. Tem maneiras de você se posicionar de forma correta na internet para que as pessoas vejam a sua empresa, a sua marca, como uma empresa de verdade, tá? Então, assim, muita gente às vezes fica segurando na CLT com a ideia de que a CLT ela traz para você uma segurança. É como se você tivesse, eu sei que eu vou ter esse salário independente, né, do que aconteça. Será mesmo, gente? Eu acho que em partes, né, você saber quanto você vai ganhar todo mês traz para você essa sensação de segurança, né? Mas também, ao mesmo tempo, te traz essa dificuldade, né, de saber que você não vai ganhar mais que aquilo. Vai passar um mês, vai passar outro, você vai continuar ganhando o mesmo salário e você está trocando tempo por dinheiro, certo? Mas é um dinheiro que já está definido, porque você não vai ter aumento todo mês. Muitas vezes você pode ser o melhor funcionário que você vai continuar ganhando o mesmo salário, tá? Então, quem decide o seu valor quando você trabalha na CLT é o seu patrão, é outra pessoa, não é você, né? Você está vendendo aí o seu tempo e o seu patrão está decidindo quanto vale o seu tempo, certo? Quando você trabalha com forminhas de luxo, você começa a entender outra lógica, diferente da CLT, porque quando você trabalha com forminhas, com artesanato, você que vai decidir quantas encomendas você vai aceitar. Você que vai decidir quanto vale o seu trabalho, porque você não vai precificar o produto, dependendo de que produto que você vai fazer. Você pode aumentar o seu faturamento sem aumentar, às vezes, a sua produção ou as suas horas trabalhadas. Como? Se eu vender 100 forminhas dessa daqui, por 60 centavos, 100 forminhas vai me trazer R$60. Mas se eu decidir colocar essa mesma forminha por 80, eu vou fazer as mesmas 100 forminhas e eu vou ganhar R$80. É exatamente isso que eu estou falando. Quando você define o quanto você vai ganhar ali, você consegue aumentar o valor do seu faturamento sem aumentar o número de horas trabalhadas. Você vai gastar o mesmo tanto de tempo para fazer uma forminha. 100 forminhas dessa que custa 60 e o mesmo tanto de tempo para fazer a mesma forminha para vender a 80. Então, quem decide isso é você. Essa dinâmica de preço de hora trabalhada está na sua mão, tá? Você pode fazer isso. Como que você vai fazer isso? Aí tem toda uma estratégia que eu vou contar para você dentro do curso, né, gente? Obviamente. Mas eu estou mostrando que existe essa possibilidade. Quando você aprende a se posicionar do jeito certo e você
faz uma carteira de clientes diversificada, você tem essa possibilidade, tá? E eu vou mostrar tudo isso para vocês dentro do curso Profissão Artesã de Forminhas, que vai abrir no dia 7 de março, tá? Aqui no YouTube mesmo. Então, se você quiser participar, manda para mim um oi no WhatsApp e fala, quero fazer a minha inscrição no curso. O curso, gente, vai custar apenas R$100. Vocês lembram lá no início que eu falei no vídeo que quando comecei, eu fiz um investimento de R$1.500? Pois é. Hoje você tem a oportunidade de iniciar, de aprender o que a pessoa precisa para começar por apenas R$100. Mas vamos voltar aqui para o tema, não vamos fugir não, tá? Então, presta atenção. Não é conto de fadas que eu tô falando aqui. Dá trabalho. Exige muita disciplina da sua parte, principalmente se você estiver fazendo CLT e trabalhar com a forminha combinado, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, pelo menos nesse caso aqui, é um trabalho que você está construindo, que você está se dedicando, mas é seu. Você está fazendo para você. Se der certo, se a empresa crescer, quem vai ter o lucro é você. Você está construindo o seu próprio castelo, você não está construindo o castelo de outra pessoa, como você faz na CLT, tá? Então, quais são as possibilidades reais que você tem com forminhas, né? Vamos falar de números, sem ilusão, né, gente? Então, uma forminha de papel, né? Mesmo, toda forminha para mim é de luxo, tá? Não tem essa nem aquela. Para mim, forminha é luxo. Porque dá para fazer uma festa sem forminha? Tá fazendo com a forminha quem pode. Então, é um produto de luxo, sim. Então, o que acontece quando você trabalha com forminhas de luxo de papel, tá? O que você vai precisar? Vai mostrar para a pessoa ali. É o design, é o acabamento, é a experiência que você vai trazer de deixar essa mesa desse cliente linda, maravilhosa, perfeita, tá? E é o que muita gente está buscando. Tá cheio de cliente precisando disso. Esses clientes são diversos. Consumidores finais, decoradores, doceiros, inúmeros clientes estão buscando por esse tipo de produto, tá? E você vai encontrar de tudo nessa internet. Vai ter gente que vende barato, porque acha assim, isso é só forminha de papel, vou colocar qualquer preço, né? Vai ter pessoas ali que entendem, se posicionam e conseguem cobrar ali, às vezes, um valor maior em cada cento que vende, certo? Então, imagina só, você sai ali do bico, né? Você está fazendo um bico. Vamos supor que você vai olhar para a forminha como um bico que vai te trazer ali R$500 por mês, por exemplo, a mais, além do seu salário, certo? Mas se você olhar para isso como um negócio e levar a sério, no mínimo você consegue faturar aí uns 2.000, tá? 2, 3, 4, 5. Com um negócio de forminhas bem estruturado, gente, você consegue ganhar o quanto você quiser. Não existe teto. É isso que eu quero que você entenda. Só que você consegue ganhar isso de acordo com a sua dedicação e das estratégias que você estiver fazendo dentro do seu negócio. Você pode trabalhar para ganhar 500, como pode trabalhar para ganhar 5.000, como pode trabalhar para ganhar 15.000 dentro do mês. Vai depender de como você se posiciona e da estrutura que você vai montar no seu negócio, tá? Não é do dia para a noite. Não pensa você que você vai começar a vender forminha, amanhã já estou ganhando. Não vai. É tudo uma construção. É tudo com tempo, devagar, sabe? Com dedicação. No início dá um pouco mais de trabalho, mas depois que você está com essa parte mais executada, melhor executada, o que vai ficar para você fazer é controle mesmo de estoque, criação de forminha e atendimento, tá? A estruturação da sua marca você faz só no início, mas é o que te traz todo esse poder de crescer. E não ficar ali só no bico, só no amadorismo, tá? Então, assim, é tudo muito possível. Né, Bruno? Tem chance de eu começar esse negócio e não vender nada, dar errado? Claro, como tudo na vida. Se você começar e desanimar, ou não se dedicar, ou não fazer as coisas corretamente, ou não aprender a lidar com a frustração de não dar certo, e não desistir no primeiro obstáculo, você pode dar certo. Assim como você pode dar errado. Assim como você pode ficar no emprego que você está infeliz há mais de, sei lá quantos anos, e reclamando da mesma coisa e não faz nada para mudar. Isso é para qualquer coisa na nossa vida, sabe? A gente tem que plantar. Sabe, gente? Então, se a gente for pensar assim, ó, se eu for fazer uma plantação de árvores, por exemplo, olha quanto tempo uma árvore demora para crescer. Mas uma árvore bem plantada, você morre e ela fica aí, para as próximas gerações. Então, funciona da mesma maneira com qualquer coisa que você vai fazer na vida. Você vai plantar, isso vai demorar até você conseguir ter resultados. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, tem pessoas que ganham menos dinheiro, então depende do que você está buscando, tá? Bom,
não existe nada que vai cair do céu. Tudo, de fato, precisa de ter uma dedicação, né? Então, quando eu decidi fazer esse curso, né, do Profissão Artesã de Forminhas, que é justamente para quem está começando do zero, ou até para quem já começou a fazer forminha, mas depois que aprendeu a fazer, não ficou perdida, não sabe como vender, não sabe como se posicionar, é para você também, tá? Para você conseguir dar o próximo passo. Porque saber fazer forminha, gente, não é o suficiente. É só o primeiro passo. Depois, os que vêm a seguir são muito mais importantes, porque você saber ter cliente, trabalhar, não desistir, isso vai ser muito mais importante para você ter um resultado de verdade. Então, foi por viver isso, né, na minha pele, por ter aprendido muita coisa na dor, porque na época que eu comecei, não tinha esses vídeos no YouTube, ninguém ensinava a fazer forminha de graça não, tá? Não tinha tutorial em lugar nenhum, ninguém ensinava nada. Eu, por exemplo, nunca tinha colocado nenhuma carta no correio, quem dirá uma caixa cheia de forminha, então fui até o correio, fui aprender a fazer tudo do zero. E consegui, sabe? Então, se eu conseguia, eu moro aqui em Ponte Nova, Minas Gerais, no interior de Minas. Se eu consigo, por que você não vai conseguir? Sabe? Então, não importa o lugar que você está. Dá para fazer. Então, o que acontece, né? Quando eu criei esse curso, e foi na intenção realmente de ajudar, porque eu vejo que tem muitas artesãs de forminha hoje, que elas estão presas na produção, fazendo um monte de forminha linda, maravilhosa, mas sem conseguir vender nada. Sem ter uma presença no digital, aceitando qualquer encomenda, porque de fato não tem uma recorrência, não tem uma carteira de clientes construída. Então, no curso Profissão Artesã de Forminhas, eu ensino exatamente isso, sabe, gente? O caminho que eu trilhei. Eu não estou ensinando coisa que eu escutei alguém falar. É sobre o que eu vivi e o que eu sei que dá certo, tá? Como você sair dessa produtora amadora e virar uma empresária, dona de uma marca. Como você se posicionar para parar de competir com preço com outras pessoas que tem aí para vender. Gente, vende gente vendendo forminha um monte. Ah, mas isso não tem nada a ver com você. O caminho que você constrói, os clientes que você atende, é você que vai fazer esse trabalho. Então, como você vai se posicionar para não ficar competindo aí com essas pessoas, né? Como você vai fazer para vender pela internet, mesmo que você nunca tenha vendido online? Hoje em dia tá tão mais fácil, gente. 10 anos atrás foi muito mais difícil, tá? E mesmo assim, eu consegui ter muitos bons resultados. Então, a verdade, né, de quando a gente trabalha com forminhas, é que é muito possível dar certo, assim como é muito possível dar errado, se você estiver trilhando o caminho errado, fazendo as escolhas erradas. E não é tão difícil quanto vocês imaginam, sabe, gente? Dá para ter resultado fazendo um tipo de forminha só. Não precisa ter milhares de facas, milhares de modelos, nada disso. Isso aí é só desculpa para vender coisa para vocês. Na verdade, o que vocês precisam é saber se posicionar e se conectar com o seu cliente. Se você tiver isso, amor, já é metade do trabalho ganho, sabe? Então, é exatamente isso que eu vim trazer para vocês dentro desse curso de uma forma bem simples, porque eu sei que para quem está começando, não adianta eu trazer um monte de coisa complexa, tinha que ser o básico. O que tem dentro do curso? Aprender a fazer a forminha, aprender a estruturar o ateliê e aprender a criar uma marca. Ponto. Começar. É o pontapé inicial. O que vem depois, que é mais complexo, isso fica para o próximo passo. Nesse princípio, é isso que vocês precisam saber. Como se estruturar para começar as primeiras vendas e para manter estas vendas que vocês vão fazer. Então, é exatamente isso que eu vou trazer para vocês dentro desse curso. Repetindo mais uma vez, R$100 é o valor que vai custar. Dia 7 de março é o dia que vai começar. E se você quiser saber mais sobre isso, quiser participar desse curso, faz a inscrição. É só me chamar aqui no WhatsApp. Eu vou te mandar tudo como é que vai funcionar. Você vai assistir tudo isso por aqui pelo YouTube, não precisa se inscrever em plataforma nenhuma, o seu contato vai ser diretamente comigo. E além das aulas gravadas, né, que eu mostro ali todo o processo de como criar as forminhas, o que você vai precisar fazer para criar sua marca, eu ainda vou dar para vocês 5 aulas ao vivo, ou seja, com duração de 1 hora cada aula, para vocês tirarem as dúvidas. Então, tem a liberação do módulo, tem a aula ao vivo. Tem mais um módulo, tem a aula ao vivo. Então, vocês não vão estar ali só assistindo um curso e tomando as decisões sem poder perguntar para ninguém, não.
A gente tem a aula, tira dúvida depois também. Então, assim, gente, só façam, porque eu tenho certeza que vai mudar totalmente muitas coisas que vocês estavam vendo por aí, achando que era isso que vocês tinham que fazer. Então, vai sair do campo da ilusão e ir para o campo da sabedoria, da assertividade, para, de fato, você ter uma empresa, ter venda e ter lucro, tá bom? Não estou vendendo aqui para vocês um sonho, como é que eu falo assim? É muito fácil, tudo muito lindo. Não é. Dá trabalho, tanto quanto qualquer outro trabalho que você teria. A diferença é que esse trabalho é seu. Esse trabalho você pode executar de dentro da sua casa. Então, vocês viram aí a diferença entre trabalhar por conta própria e trabalhar na CLT. Na CLT, faça chuva, faça sol, você tem que estar ali e vai receber o mesmo salário. Na CLT, você ganha de acordo com a sua dedicação. Ok? Beijo para vocês. Vou continuar trabalhando aqui, tô cheia de pedido para entregar. Vou ver se eu faço uns vídeos para vocês, mostrando um pouco mais sobre a rotina aqui do ateliê. Vou gravar no celular. Nesses eu não vou falar, porque eu acho que, igual, por exemplo, o que eu vou fazer aqui agora é contar e colocar na embalagem, né? Para poder mandar para o cliente. Então, quando a gente está fazendo isso, não dá para ficar conversando, porque precisa de atenção e de cuidado. Então, vou ver se eu só gravo a imagem, coloco aqui uma musiquinha para vocês poderem ver um pouquinho do trabalho também, né? De como a gente faz por aqui, tá bom? Um beijo. Vou encerrar aqui a live, porque eu preciso trabalhar também aqui no ateliê. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui debaixo do vídeo, podem mandar perguntas se vocês quiserem. Amanhã eu vou falar sobre outra coisa, né, fazer um outro vídeo para vocês, explicando um pouco mais de qual que é a verdade sobre trabalhar em casa com forminha, o home office, né? Então, hoje eu falei aí da diferença entre a CLT e trabalhar com o seu próprio negócio, e amanhã eu vou falar a realidade do home office. Será que tem problema? Tem, né, gente? Tudo tem problema, mas também tem muita coisa boa, e é sobre isso que eu vou falar amanhã com vocês, tá bom? Beijo, dê um like no vídeo, manda para alguém que você acha que precisa assistir. Não esquece de se inscrever no canal, porque eu preciso chegar aqui, né, gente, nos meus seguidores. Hoje eu acabei de bater 10 mil seguidores na minha empresa de forminhas, então 10 anos de empresa, 10 mil seguidores, praticamente foram 1.000 seguidores por ano, né, para vocês verem, gente, que não tem milagre, tá? Tudo a gente vai fazendo com o tempo. E tem uma frase que eu acho muito legal, que é: seguidor não paga boleto, tá? Então, ter 10 mil seguidores não significa que eu tenha 10 mil clientes. Mas se eu tenho 10 mil seguidores, mostra que eu tenho visibilidade para ter pelo menos 1.000 clientes, né, gente? Então, eu acho que tudo vale a pena quando você se dedica, quando você coloca amor no que você faz, principalmente. Um beijo, fiquem com Deus, bom trabalho para vocês, e quem quiser aprender comigo no curso Profissão Artesã de Forminhas vai ser muito bem-vindo. Vou deixar o link do meu WhatsApp aqui debaixo para você se inscrever, tá bom? Beijo e até a próxima.